Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 24 de outubro, sábado, somos convidados a nos colocar na presença da Mãe de Deus e nossa. E assim, celebrar a memória de Nossa Senhora no sábado. Por isso, que possamos junto à Mãe, guardar em nosso coração a palavra de Deus, que é o próprio Cristo. Por isso, iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com os dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não, mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não, mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figo nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, no capítulo 13 do Evangelho de São Lucas, nós nos deparamos então com essa realidade de algumas pessoas que vêm trazer a notícia a Jesus de alguns galileus que haviam morrido então pelas mãos de Pilatos, e o sangue destes havia sido misturado com o sangue dos sacrifícios aos deuses pagãos, poderíamos assim dizer. Por que eles trouxeram isto? Havia, amados irmãos e irmãs, uma mentalidade na época do povo hebreu, tanto antes da era de Cristo como depois, de que o justo jamais sofreria, mas o ímpio, ou seja, o pecador, sempre estava reservado às piores obras. Então nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer a esses que trouxeram então a notícia: vós pensais que eles são mais pecadores que os outros? De modo algum. No entanto, é necessário que todos possam se converter. O Senhor que nos convida à conversão.
porque senão morreremos da mesma forma. E aqui o Senhor não retrata simplesmente a morte corporal, mas sobretudo a segunda morte, que é então a condenação eterna, que é o pior de todos os suplícios, o pior de todas as realidades mais ruins que poderíamos imaginar. Então, dando seguimento, o Senhor nos convida a refletir sobre esta parábola da figueira que estava dentro da vinha. Ele que há 3 anos o patrão vai buscar frutos nesta árvore e nada encontra. Então aquele que estava cuidando, o vinhateiro, diz ao patrão: deixai ainda este ano, vou cavar ao redor dela e colocar adubo. Quem sabe assim ela produzirá fruto. Assim também em nossa vida, amados irmãos e irmãs, muitas vezes é necessário adubo, ou seja, a oração, a Eucaristia, os sacramentos, a vida de igreja. Mas também é necessário lembrar que muitas vezes é necessário as podas, para que esta árvore ainda venha com mais força. Como vivenciamos isto? A partir da acolhida da palavra de Deus em nossa vida, em nossa história. Para que assim, amados irmãos e irmãs, possamos dar frutos. Para que assim possamos ter a graça de que quando chegar a nossa jornada final, tenhamos a felicidade de estar na presença de Deus. Assim foi na vida de Maria Santíssima, Mãe de Deus e nossa. Ela em tudo soube fazer a vontade de Deus. Fazendo a sua vontade, produziu inúmeros frutos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.